Vamos citar um caso, uma situação básica. Um caso de traição. Uma mulher que trai um homem. Não vou falar nem um homem que trai uma mulher, porque senão a gente vai cair na raiva do feminino. Tá. Uma mulher trai um homem. Tá. Porque esse homem só trabalhava, esse homem não olhava para ela, esse homem estava ali, não estava presente, essa mulher estava cansada e essa mulher conheceu alguém e traiu. Tá? Acontece. Acontece. Esse cara deixou a desejar. Só que nisso, ele descobre e ela percebe que errou. E aí ele percebe que, poxa, eu também errei com ela. Eu também deixei a desejar. Porque se eu não cuido, vai ter outro que cuida. Aí ele começa a melhorar, ele começa a mudar e ela percebe que os dois se amam e eles vão se encontrando de uma outra forma. A traição pode ser uma forma deles se reencontrarem. Mas se ele é uma pessoa rancorosa, machista, com raiva, tal, ele vai ficar ali com aquela raiva jogando nela. E aí ele não perdoa. E esse relacionamento não vai pra frente. Aí ela vai trair de novo. Ou ele vai trair. Aí vai ficar aquele um jogando no outro, sabe? Sim. E aí isso é o que a gente vê os relacionamentos acabando por causa de traições. Sim. Ou de outras coisas, ou de... Mas às vezes só foi uma coisa do dia a dia que eles se perderam. É que traição é uma coisa que tem muita polêmica por trás. Posso contar uma história? Lógico. Uma mulher muito sábia chegou na minha vida e me trouxe essa grande sabedoria que aconteceu com ela. Uma vez ela estava 3 filhos pequenos, trabalhando, construindo uma vida, um marido em outra cidade, e esse marido chega um dia nela e fala, eu preciso conversar com você, vamos sair para jantar. E ela já tinha sacado que tinha outra. Casados há 10 anos. E ele chegou na frente dela e falou, infelizmente a gente vai precisar se separar porque eu me envolvi com tal pessoa e estou apaixonado por ela. Essa mulher muito sábia, pensando nos filhos, ela virou para ele e falou assim, infelizmente eu também preciso te dizer que eu também conheci uma outra pessoa. Mas eu só não te disse ainda porque eu fico em dúvida se isso não é uma paixão e a gente está deixando de lado o nosso amor por causa de uma paixão por estresse. Na hora eles se encontraram e são casados há 70 anos. Entendeu? Sim. É sair desse ego ferido. Ao invés de... poderia ter ferido ele e ele não aceitado, né? Mas ele já estava traindo, né? Sim, mas eu me refiro... isso é muito inteligente. Muito inteligente. Porque foi pensando assim, se eu falar que eu aceito... Isso. Eu vou por um caminho onde aí eu posso ser feita de... Aí já era. Isso. Se eu não aceitar e acabar, não é o que eu realmente quero, porque também... Isso. Agora, se eu disser que, poxa, tá acontecendo a mesma coisa comigo, mas não é o que eu quero, faz o outro pensar uma paixão? Que também, de repente, não é o que o próprio quer, moral da história. E aquilo que... O que eu estou fazendo com o outro está me machucando, eu começo a me colocar no lugar do outro. Exato. Exato. Sem um ataque. Sem um ataque. Como até uma exposição do que, poxa, o que você tá sentindo... É como se ela compreendesse o que estivesse acontecendo com ele e ela trouxesse o que estava acontecendo com ele para ela e ela dissesse exatamente aquilo. Não é legal para ninguém. Não é legal para ninguém. Trazendo ele de volta para ela. Pensando nos filhos, pensando no casamento, pensando no momento que esse homem estava vivendo. Independente de caráter ou não. Sim. Aí ela já conhecia o caráter dele, muito provavelmente, para saber que valia fazer isso. Isso, exatamente. Então, essa inteligência emocional que nós precisamos ter. Sim. Sair do ego, sair da criança ferida, entender que somos humanos, entender que todos temos fraquezas, entender que temos que respirar, entender que a energia feminina, quando é pontuada e quando vem no lugar certo, traz a compreensão, a empatia, conecta. Sim. E são assuntos delicados, porque é igual quebra de confiança, que você constrói e pá! Aí você tem a chance de reconstruir, mas ela já tá igual vaso quebrado, você põe de volta. Mas é possível se você realmente diz, olha, me dá a oportunidade e eu não tô com pressa. Vamos ao longo, no teu tempo, não de quem errou.
O problema é que, geralmente, esse homem que trai, ele já está traindo por uma vaidade. Sim, por molecagem. Por uma luxúria, por molecagem. Uhum. E aí ele vai convencer essa mulher que ele não vai fazer mais isso e ele vai continuar traindo. Se continuar moleque. Se continuar moleque. Senão, Percebe não. a diferença dessa história? Ele convidou ela para jantar para contar o que estava acontecendo com ele. Não foi descoberto. Não foi descoberto. Uhum. Foi respeito a ela. Ele Uhum. estava se apaixonando por uma outra mulher. Uhum. Né? Então aí você vê um homem. Claro. Você vê um homem lidando com as dores da vida.